a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também, se vós não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Amém? Podeis tomar assento. Assim sereis meus discípulos. Algo que os discípulos pediram especial para Jesus, ao seguir Jesus, era: nos ensine a orar. Nós cantamos sobre oração, o privilégio de falarmos com Deus, a paz que traz em falarmos com Deus. E os discípulos tinham essa necessidade, e eles vão a Jesus e eles fazem um pedido especial a Jesus: nos ensine a orar. Nós não podemos ter uma vida espiritual bem-sucedida sem desenvolver uma vida de oração, sem um relacionamento com o Criador. Se nós não tivermos uma vida de oração, de falar com Deus, de ouvir Deus falar conosco. E uma vida de oração bem-sucedida, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Muitas pessoas, ao ouvir ou ler parte desse versículo, logo pensa: posso pedir qualquer coisa. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As pessoas gostam muito desse trecho: pedireis tudo o que quiserdes e vos sereis feito. As pessoas adoram falar isso. Tudo que você pedir, Deus vai te fazer. Mas a palavra, ela vem nos chamar para algo que é necessário ser feito. Jesus orou, é necessário orar? É necessário. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo o Messias prometido, ele orou em diversas situações. Ele orou nas provações, orou nos momentos de decisões, orou nas tentações, nas provações, orou quando estava triste. Então, pedir e alcançar está apoiado em uma condição. Jesus, ele dá uma condição: se permanecerdes em mim. Qual é a condição? Permanecer em Jesus. Não é simplesmente, tudo que você pedir, você vai alcançar. Para alcançar, tem que permanecer em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quer dizer, não tem parte comigo, não tem parte com o meu reino, não tem parte com o meu Pai. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Se permanecerdes em mim, andar em comunhão com Ele. E a outra condicional que Jesus apresenta é: as minhas palavras permanecerem em vós. Não basta apenas nós pensarmos: eu estou necessitado, Deus tem que olhar para mim. Nós temos que
estar em Jesus. E as palavras de Jesus, elas devem encontrar pouso em nós. Se você não será bem-sucedido se não conhecer a palavra de Deus. Como é que nós vamos orar? Qual será a eficácia da nossa oração? Baseado na palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele nos ensina, e ele usou várias vezes, a oração da concordância. Muitas vezes as pessoas vão orar, e cada uma ora de um jeito, uma quer orar mais alto do que a outra. E o ensinamento é a oração da concordância. Nós devemos ter todos um único objetivo, um único desejo. Porque muitas vezes a oração do casal não é ouvida. Porque o casal às vezes ora separados e cada um com um objetivo. Não se unem para um único objetivo. Nós temos que ter um objetivo. Qual será a nossa oração? Por que nós vamos orar? Ou para que nós vamos orar? A palavra, ela deve ser guardada em nosso coração. A oração da concordância precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Havia ali um problema na igreja primitiva, capítulo 12, e diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos ázimos. Era esses dias que nós estamos vivendo. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Já havia matado Tiago, irmão de João, e Herodes viu que o povo gostou daquilo. Estavam perseguindo os cristãos e o povo judeu estava gostando. E ele então começa a crescer em cima dos cristãos. E ele vai para cima de Pedro agora, que era um grande líder, o apóstolo Pedro. E ele leva Pedro para a prisão, deixa ele guardado na prisão, para depois da Páscoa apresentá-lo e com certeza tirar a vida de Pedro também. Porque os judeus estavam gostando de tudo aquilo. Muitas vezes nós estamos vivendo uma maldade, as pessoas estão gostando da maldade e nós não paramos para pedir misericórdia. Nós vamos vendo pessoas sendo maltratadas em nome de Cristo e a igreja, ela está surda, ela está muda, ela não para orar, ela não para interceder, porque nós estamos cada um preocupados com o seu próprio problema. Um pensa em prosperidade, outro pensa na saúde, outro pensa em coisas diversas, mas não há objetivo da nossa oração. E a nação, muitas vezes, ela vai sendo dominada por pessoas malignas, como era o rei Herodes, que por um capricho, ele perseguia os cristãos e tirava a vida. E ali agora Pedro estava guardado, diz assim no capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas havia algo muito importante. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava na prisão, mas a igreja não estava alheia. A igreja fazia constante oração pela vida de Pedro. Porque sabia que qual era a intenção de Herodes? Tirar a vida de Pedro. E a igreja então, ela se reúne.
E ela começa a interceder a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe as mãos as cadeias. O que traz o anjo para a proteção é a oração. Eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Então a oração, ela é necessária em momentos de angústias, em momentos de perseguição, em momentos que nós estamos vivendo, que nós não sabemos para que caminho estamos caminhando. Então a oração de concordância. Havia uma igreja reunida, e essa igreja estava orando em que sentido? A libertação de Pedro. Pedro estava no cárcere, seria morto. Estava esperando apenas passar a Páscoa para tirar a vida de Pedro. Então a igreja fazia contínua oração por ele. E Deus envia o anjo e liberta ele. E ele agora vai aonde estão todos reunidos ali. E ele se apresenta. Ninguém sabia como Pedro tinha chegado lá. Uma menina vai à porta e ouve que é a voz de Pedro. Ela fica tão entusiasmada que ao invés de abrir a porta, ela volta para dentro e diz: olha, é Pedro que está aí. E as pessoas ainda que estavam orando pela libertação de Pedro, disse: não pode ser Pedro. Pedro está preso. A oração move as mãos do Senhor ao nosso favor. O Senhor, Ele ouve a oração do aflito, do necessitado. Por isso, a oração, ela tem que ter um objetivo. Na palavra de Deus tem respostas para as nossas orações. Não devemos orar com um se. Se Deus quiser. Muitas vezes a gente vai, irmãos, Deus vai te abençoar. A pessoa responde: se Deus quiser. Claro, tudo é por Deus. Só Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos que buscar já com a certeza que vamos receber. O apóstolo Tiago, ele diz: olha, não seja inconstante, não tenha duplo ânimo. Muitas vezes nós vamos orar duvidando, e o apóstolo diz: olha, é como a onda do mar, ela vai e volta. Então a palavra diz que todas as bênçãos já estão liberadas em Cristo Jesus. Onde está a bênção? Está em Cristo Jesus. Quem crer no nosso Senhor Jesus Cristo será salvo. Não importa o que aconteça. Então a igreja, ela precisa sim do Espírito Santo. Nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus para que possamos sermos guiados. Como orar, o que pedir, pelo que interceder, qual é a necessidade do momento. Muitas vezes nós pensamos que é prosperidade. E a igreja começa a correr atrás de prosperidade, quando na realidade nós estamos precisando de proteção. Não adianta você ter muitos bens e o inimigo poder te cercar, poder te aprisionar. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que devemos buscar? Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a necessidade que nós estamos tendo? O porquê vamos orar? Qual é a necessidade da oração?
temos que buscar, porque Ele nos direciona, Ele nos guia. No versículo 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos o que havemos de pedir. Nós temos que pedir ao Espírito Santo qual é a necessidade do momento. O porquê devemos orar. Muitas vezes nós sentimos uma incomodação na oração. Preciso orar. Precisamos orar. Mas nós precisamos saber o porquê da oração. Nós não podemos fazer a oração apenas por um evento. Nós vamos ter um mês de oração. Quando o Espírito Santo nos chama para a oração, é porque a igreja precisa orar. Precisamos buscar a Deus. Ele se antecede por nós. Ele sabe o que nós iremos passar ou o que nós necessitamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar é orar a palavra. Temos que buscar na palavra, temos que ter a palavra, orar pela palavra, porque a palavra deve estar em nós. Se a minha palavra estiver em vós, e vocês estiverem em mim, assim diz Jesus, tudo que vocês pedirem, vos será feito. Então nada é impossível aquele que a palavra de Deus está nele, e ele está em Cristo. João 16, versículo de número 23 e 24, diz assim: e naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, em nome de Jesus, é pelo reino que nós temos que pedir. Podemos pedir prosperidade? Sim, porque a prosperidade, ela tem que ser testemunha na nossa vida que Deus nos ama. Sempre que as pessoas olharem para você e ver prosperidade na tua vida, as pessoas vão se lembrar: ele serve um Deus que cuida dele, que cuida dos mínimos detalhes. Pedir saúde, tudo isso é importante e é válido. Então, temos que buscar em Deus e nunca enfraquecer, ainda que muitas vezes as coisas ainda não estejam acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Paulo, escrevendo ainda carta aos Romanos, ele fala sobre a fé de Abraão. Muitos anos, promessa. E ele buscava, pedia. Capítulo 4 de Romanos, do versículo 17 em diante, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se fossem. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus já chamava Abraão de pai de multidões. E ele não tinha filhos ainda. Mas Deus o chamava como pai de multidões. E promete a ele. E ele, sem saber como eu vou ser pai de multidões.
A indagação de Abraão é: como eu serei pai de multidões se nem filho eu tenho? Mas Deus já o chamava de pai de multidões. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Era apenas uma promessa. Abraão recebe a palavra e ele crê. Crer. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não enfraqueceu. O momento de oração é para tornar a levantar a nossa fé. É voltar a ter esperança. O que o inimigo, ele não quer que nós venhamos orar. Porque orando, nós estamos mostrando a nossa fé em Deus, que tudo pode. A igreja orava por Pedro. Ainda que, duvidando talvez em seu coração, quem prendeu ele foi Herodes. E da mão de Herodes, ninguém escapa. Já matou um dos nossos. Amanhã será Pedro. Mas lutava contra a esperança. E se colocaram de joelhos, se colocaram de rosto no chão, e começaram a clamar: tem misericórdia. Nós não podemos tirar Pedro da mão de Herodes, mas não é impossível para ti. A nossa oração, quando voltamos à oração, nós estamos dizendo ao mundo espiritual que aquilo que eu não posso, Deus pode. A minha fé é ativada na oração. Quando eu volto à oração, eu estou dizendo ao mundo espiritual que pela minha força não acontece, mas pelo poder de Deus, tudo pode. Então a oração, ainda que eu olhe para mim e digo, mas eu não tenho condições. Mas a oração no mundo espiritual tem um significado forte. Estamos dizendo ao nosso inimigo, nós temos um Deus que pode mudar a situação. E colocar na mão de Deus, crendo que Ele pode. Então, não enfraquecendo na fé. Primeira coisa, não enfraquecer na fé. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. A oração de um justo. Agora imagine uma igreja com o mesmo propósito, orando, buscando a face do Senhor. E não duvidou da promessa. Era promessa ainda. Era apenas uma promessa. Não duvidou da promessa. Sobre o Brasil, há uma promessa. O Brasil é o celeiro do mundo. Eu era muito pequeno ainda, quando os missionários vinham e davam essa palavra sobre o Brasil. Já sou velho, estou me perguntando, mas e a promessa? O Brasil não vai ser o celeiro do mundo? Temos que começar a orar, a buscar. Não esmorecer. E começar a ministrar sobre os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos jovens. Que o Brasil será a nação potência. Não podemos aceitar o que se levanta contra essa nação. O Brasil vem sofrendo ataques espirituais. Principados e potestades se levantaram contra essa nação com ódio, como nos dias da igreja, dos primórdios. Não se pode pregar. Hoje muita gente está pulando de alegria porque o menino, seja certo ou seja errado, dizem que proibiram ele de pregar.
Não quero entrar no mérito, se é certo, se não é. Mas é um menino que pelo menos está pregando a palavra. E você vê muitos cristãos pulando de alegria, porque ele está proibido de pregar. Eu até digo, que bom que os jovens agora serão cuidados. Não teremos mais jovens nos pancadões, não teremos mais jovens nas escolas de samba, nos shows. Há uma preocupação tão grande com alguém que fala de Jesus, ainda que alguns não concordem, e está endouto, não sabe o que fala. Não estou discutindo isso. Estou discutindo como se perseguem quando se fala de Jesus. Todos os jovens deveriam ser bem cuidados, sim. Talvez ele não esteja preparado para ser um pregador ainda, não tenha conhecimento suficiente. Não estou discutindo isso. Mas é muito mais fácil perseguir quem fala o nome de Jesus do que quem está pelo mundo perdido. Então nós devemos nos reunir em oração por essa nação. Pedir ao Senhor que venha olhar para a nossa nação. Mas é apenas uma promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Não é que Abraão, ele era justo. Foi colocado justiça nele. O nosso país, Deus precisa colocar justiça em nosso país. Foi imputado, foi colocado. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, não há justiça em nosso país. Coloque justiça em nosso país. Senhor, olha para a nossa casa, olha para a nossa família. Comece a grande obra entre nós. Crer exige uma decisão de viver acima das circunstâncias, além dos 5 sentidos. O mundo não entende. O mundo espiritual, a fé, ela está além do que nós vemos, do que nós sentimos, do que nós falamos. O mundo espiritual está acima dos sentidos. O mundo não entende, mas a igreja precisa entender. O menino pode ser profeta? Pode. Se Deus quiser, pode. Está acima de um sentido. Está acima do que eu acho. Deus pode todas as coisas. Está acima. A fé, ela não se explica. A fé está acima da razão. Então, não duvidar. Abra tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 11. Diz assim, no versículo 20... E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as suas raízes. Essa passagem diz que Jesus passou por uma figueira e ele olha e não vê frutos. E ele diz, nunca mais se encontre frutos. Mas ele estava fazendo um paralelo entre os religiosos, que apenas eram frondosos e não tinham frutos. Jesus estava saindo do templo e ele estava agora em uma parábola ensinando seus discípulos. Às vezes os religiosos são frondosos, mas não têm frutos. E Jesus então olha para a figueira e diz, nunca mais tenha fruto, porque eu procurei fruto e não tem. E ali aquela figueira, ela vem a secar. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Jesus não abriu diálogo sobre a figueira. A figueira era algo, uma parábola simplesmente. Jesus disse, está vendo a figueira? É frondosa, mas não tem frutos. Está vendo os religiosos? São frondosos, mas não têm frutos. Então Jesus ali, ele não volta ao assunto da figueira. O assunto não era a figueira, era fé. Era frutos.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, tudo o que vocês pedir será feito. Esta é a palavra. Se nós estivermos em Cristo, e Cristo estiver em nós, a sua palavra estiver em nós, tudo que nós orarmos vai acontecer. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. É uma palavra que os cristãos se esqueceram. Humilhação, se humilhar e orar. Eu sararei a sua terra. Nós estamos pensando que vamos sarar nossa terra com discursos políticos, com passeatas políticas. Não. Porque é uma potência maligna que está lutando contra essa nação. Não é algo no natural, é no sobrenatural. E só se vence o sobrenatural do mal na oração, na humilhação, no jejum, se vestindo de saco, buscando a clemência de Deus, que Deus tenha misericórdia. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 1, diz assim no versículo de número 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É o poder do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, mas pelo poder do Espírito Santo. Vamos entrar no mês do clamor. Amanhã começa o clamor. Estarei aqui 6 horas da manhã às 7 horas da manhã. Aqueles que puderem estar aqui, amém. À meia-noite farei uma live de oração. Nesse mês todinho. Buscando o quê? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos de direcionamento. O porquê orar, para quem orar. Precisamos que o Espírito Santo venha nos direcionar. Não é por força, não é por violência, não é por sabedoria humana, é pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até aos confins da terra, que é onde nós estamos hoje. Só pelo Espírito Santo de Deus. Pedir esse mês, que o Espírito Santo esteja sobre nós. Venha nos direcionando, venha nos iluminando, venha nos dando escape, venha nos dando sabedoria, que nos pegue pelas mãos e nos faça caminhar direito, que não venhamos esmorecer, que não venhamos enfraquecer, que não venhamos desistir, mas que venhamos profetizar, bênção sobre as famílias, bênção sobre esta nação, sabedoria aos nossos governantes, justiça em nossa nação, que seja imputado justiça que não tem. Nós estamos precisando de juízes justos, de homens que tenham sabedoria vinda de Deus, e que toda a artimanha do inimigo, que tem se levantado contra essa nação, caia por terra nesse mês. Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, vamos adentrar ao mês de maio.
Somos agradecidos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos preservado. Até aqui o Senhor tem enviado os seus anjos para nos guardar, para nos livrar. Tem cuidado da nossa casa, dos nossos negócios. Senhor, mas o Teu Espírito nos chama à oração. Senhor, não nos deixe só. Nos direciona. Nos dá sabedoria ao pai de família, à mãe de família, aos filhos, aos jovens. Senhor, dá sabedoria aos sacerdotes, aos levitas. Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos, que as nossas orações nesse mês, Pai, elas cheguem ao trono da graça, e elas sejam ouvidas, recebidas e respondidas. Senhor, cuida de cada lar nessa semana, Pai. Nesse mês que vai se iniciar. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?